trazer reflexos como, por exemplo, uma crise imobiliária? Não crise imobiliária porque não vai ter venda de casas novas, não vai ter financiamento, então não tem quebradeira, porque a maioria do americano está pagando. O que está segurando o americano é isso, a prestação dele está O barata. grosso da dívida nos Estados Unidos tá barata Tá dentro dos barata. bancos, né? É. Essa é a real. Porque, por exemplo, você quer um dado? Hoje, na marcação a mercado, o Bank of America está quebrado. Porque ele tem tanto título de treasuries que ele comprou lá durante a crise, que sobrava caixa, ele ia comprando treasury, só que lá você coloca no livro que eu vou levar a vencimento. Então, esse vou levar a vencimento, você não marca mercado. Se fosse marcar, tava Acho que quebrado. são mais de 100 bi de perda que ele tem na marcação a mercado hoje com as taxas atuais. Um Bank of America, que é o Bradesco lá nos Estados Unidos. Para o pessoal entender, né, da marcação a mercado, eles compraram durante anos títulos que pagavam juros muito baixos por um certo preço. Quando essa taxa ela aumenta, na marcação a mercado o preço do título cai. Então, como o Fábio falou, tá lá para levar para o longo prazo, então não é marcado. Se fossem colocar os prejuízos, querem um prejuízo maior do que o patrimônio do banco, seria isso? Não, 100 bi de prejuízo. Imagina a especulação que não iam fazer em cima. Se sim. o SVB, que tinha um pouquinho, os caras foram para cima e ele quebrou em 2 dias, imagina o Bank of America. É porque o prejuízo e o pessoal a um celular de distância de poder tirar o dinheiro do banco, né? Aí já era. Consequências funestas. E imagina uma corrida bancária num Bradesco aqui no Brasil. O que não ia acontecer? E só um dado curioso, o banco que quebrou lá, o SVB, era maior do que o Itaú. É Silicon muito Valley louco, né? Bank. É maior do que o Itaú. Vocês enxergam risco disso voltar a acontecer? Porque parou de quebrar, porque o governo foi lá e falou, não, vamos salvar todo mundo. Vamos capitalizar o pessoal. Inclusive, o FGC americano pagou até para quem não devia pela regra, né? Porque eles tinham limite de 250 mil e falou, não, startup, não sei o quê. Eu lembro daquela stablecoin de dólar, que é o SDC, da Circle, que tem a USDT, né, que é o Tether, todo mundo olha com um pouco de desconfiança porque é muito pouco transparente. Aí o pessoal preferia o USDC. Mas ninguém pensava no risco de crédito desse pessoal ter dólar no Silicon Valley Bank. E tinham, se não me engano, uns 3 bilhões. Quando o banco quebrou, na hora o mercado ajustou. Era para uma USDC valer $1. Ficou, né, sei lá, caiu para 89 centavos. Aí logo depois que falou, vamos salvar todo mundo, já voltou a paridade na mesma hora. Tem risco disso continuar, a situação bancária ou não? Já falaram que vão salvar todo mundo, esse aí tá sanado. O grande risco que tinha depois dessa crise foi na parte imobiliária. Então eles fizeram uma varredura, vários testes de estresse na maioria dos bancos e os regionais, que são lá o sistema bancário, até eu brinco com o Cabral, que você sai da minha casa em Miami, eu dou 2 voltas no quarteirão, tem 4 bancos diferentes que eu nunca vi na vida. De nomes que você fala assim, meu, tem o Wave Bank, pra você ter ideia, que é uma onda. 3 ou 4 mil bancos atualmente lá. Porque banco regional lá, você abre um banco regional, a gente se reúne, vamos abrir um banco regional para ficar específico em financiamento de câmera para influencer. Você abre um banco. E o governo te dá crédito, dá tudo. Então, assim, tem muitos bancos específicos. O Fed faz testes de estresse o tempo inteiro. Nos últimos passaram com louvor. Mas se você pega o desempenho desses bancos regionais, ninguém está apostando nisso. Eu não vejo risco sistêmico, mas eu acho que o inverno deles vai ser longo, até voltar alguma coisa. Pô, pega a própria Charles Schwab. Charles Schwab já passou por vários testes e o papel apanha, ela não consegue recuperar e está toda hora saindo na notícia que ela está prestes a quebrar. Isso que ela acabou de comprar a TD Ameritrade e estão se juntando agora esse mês. Então, assim, é um cenário nebuloso, mas o Fed garante, não vai acontecer. O problema dos Estados Unidos, para mim, Banco Médio, é que a Basileia deles não existe, né? Para quem não sabe que a Basileia é uma cidade na Suíça, que em 1988, 10 bancos centrais se uniram para falar, poxa, vamos criar uma regra mundial, porque a HSBC tem tudo quanto é país do mundo. Santander tem tudo quanto é país do mundo. Vamos nos unir? E hoje nós temos 110 bancos centrais, nem todos fazem parte, que estabelece regra de funcionamento do setor bancário. No Brasil, Nubank e, sei lá, Itaú é a mesma coisa em relação a crédito. Então você tem que cumprir nível de Basileia, ter uma tabela. Você diariamente manda para o Banco Central dizendo como é que é a sua exposição, diariamente. Você tem até por volta de 5 horas da tarde para botar no Banco Central. E curiosamente é o Banco Central de Belo Horizonte que acompanha isso. Então você tem até as 5, eles vão lá, olham os números e segue a vida. Lá nós temos 2 grupos. Um grupo de bancos que vai até por volta de seus 250 bilhões de dólares de ativo e um grupo de bancos que está acima. Quem está acima é igual Basileia Brasil. Quem está abaixo é Bumba Meu Boi. Então, meu medo é esse povo até 250 bi.
que o próprio Jerome Powell já falou várias vezes, temos que melhorar a regulação deles, temos que melhorar, mas tá no vácuo até agora, desde março. Qual que é a regra lá? Porque, por exemplo, essa Basileia, ela input que, olha, do capital emprestado, um certo percentual tem que ser do próprio banco. Isso. Esses bancos menores não têm regra Eles nenhuma? não tinham essa regra. A regra da participação era muito pequena. Eles não tinham regra de direito de marcação a mercado. Você poderia não marcar mercado título. Então, quase a sua totalidade. Por Basileia, ele limita a marcação a mercado. Então, imagina que eu tenho $100 aplicado. Se você for um JP Morgan, quase a tua totalidade você tem que marcar mercado. Quando era um banco desse, era uma minoria que você marcava. Então, se tiver resgate, eu tenho que vender. Se eu vender, eu assumo prejuízo. Foi o SVB. Então, qual o problema? Eu tenho corrida bancária. Chega corrida bancária, SVB, passivo, o que acontece? De um lado tá o passivo, que é o nosso dinheiro. Do outro lado tá o ativo, olhando para o balanço do banco. O ativo que é ele aplicando. Se eu peço resgate aqui e ele não marca mercado desse lado, esse dinheiro é um dinheiro mentiroso. Aí quando eu vou pedir, cadê o dinheiro do lado de cá? Então o problema é isso. Esses bancos menores ainda estão com a regulação antiga, não mudaram. Então, se você tiver uma nova corrida bancária para bancos parecidos com esse, vai dar problema. E vai dar problema grande. Mas é por isso que o Fed aumentou a periodicidade do teste de estresse. Ele costumava fazer a cada 90 dias, está fazendo a cada 45 dias agora. Mas mesmo assim, ok fazendo o teste, mas com corrida, não tem como segurar o não, cliente eu concordo. que tá como é que é um telefone Mas do seu resgate. O Paulo tem falado direto isso. Eu não vejo problema no sistema. O sistema está sólido. Até foi o motivo que ele não subiu. Deu uma pausa para depois subir de novo. Entendeu? E o que eu acho que acabou. O petróleo pode ser o vilão de ter que dar mais uma alta, porque não faz diferença também subir mais uma vez. E as bolsas, como o Bruno falou, não estão dando bola. O índice em si. É isso que eu falo. O índice em si não dá bola. Mas se você abre o índice e olha as empresas, muitas estão tomando porrada esse ano. Muitas. Não teve IPO esse ano. Acho que é o menor nível de IPO na história dos Estados Unidos. Aqui teve algum IPO na nossa bolsa? Eu acho que eu não vi nenhum também. Acho que teve um ou dois. Tô lembrando de ninguém. Importante... Teve aquele festival de trolha de 21. festival de IPO antes. Meu Deus do céu. Não sei o ano que vem vai ter, né? Ali. O ano que vem deve dar uma aquecida. Quem ganhou dinheiro foi quem fez o IPO. Botar uma grana no caixa. Todo isso aí mundo pode estar muito bem remunerado agora, né? E as duas principais empresas de IPO têm ação em bolsa, então você pode ir lá ganhar dinheiro com ela.